Promise to pay back Jimmy Henchman in due time. Did you or did you not have anything to do with him being robbed or shot at Quiet Studios in 1994? I had beef with Jimmy Henchman at the time, so I knew that they had put money on me, and this is why I was writing I'm Supposed to Die Tonight, these records, but if that wasn't happening, I wouldn't have made those records. Quando a casa do Jimmy Henchman caiu, ele foi revelado como o verdadeiro chefão do narcotráfico que usava a indústria da música para esconder seu império criminoso. Ele faturava muito nos dois mundos, mas seu histórico também é marcado por tentativas de assassinato contra nomes pesados como 50 Cent e Suge Knight. Sem contar que o Tupac sempre apontou ele como o responsável pela emboscada onde ele foi assaltado e baleado no Quiet Studios, acontecido que iniciou a guerra entre o Tupac e o Notorious Big. Hoje vocês vão conhecer a história completa desse magnata da música que influenciou o hip hop de forma negativa e positiva. Deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para esses vídeos chegar na hora pra tu. E fortalecendo o hype, que daí esse vídeo vai ficar em alta. Agora vamos dar e pegar a visão. Well, a member of 50 Cent's entourage is recovering today from a gunshot wound. The 24-year-old Los Angeles man was reportedly shot in the leg last night while in the lobby of a Manhattan radio station. Muito se fala sobre a treta entre o The Game e o 50 Cent, mas quase ninguém conhece a guerra que essa rivalidade gerou nas ruas. Depois de uma trajetória de destaque na indústria da música, que eu vou detalhar mais pra frente, Jimmy Henchman atingiu o auge como empresário do The Game. O rapper, que fazia parte da Unity, acabou sendo expulso por 50 Cent durante uma entrevista de rádio. Where does he stand as far as Junior is concerned right now? Across the street or around the corner. He's not in my camp. Not at all. No way. Naquela época, Jimmy Henchman também teve uma rivalidade com Chris Lighty, o fundador da Violator e empresário do 50 Cent. Eles eram tão concorrentes que seus escritórios eram localizados quase um de frente para o outro em Manhattan. A rádio Hot 97 ficava meio perto dos escritórios e mais tarde, depois que ele deu aquela entrevista, ele foi entrevistado por essa rádio e falou novamente da expulsão do The Game, até que o pior aconteceu. I think he has a problem with my position. I think he'd like to be 50 Cent. But após ouvir a entrevista, o The Game, que tinha sido entrevistado um pouco antes, também na Hot 97, voltou lá com vários manos, e eles foram recebidos a tiros pela comitiva do 50 Cent. Logo depois disso, atiraram nos escritórios da Violator, mas não tinha ninguém lá. Após os tiros, o The Game e o 50 Cent participaram lá de uma tentativa de paz organizada pelo Ravi One e o Russell Simmons no aniversário de 8 anos da morte do Big, mas o clima entre eles era tenso e a trégua não durou muito. O Puff Daddy também reuniu o Chris Lighty e o Jimmy Henchman para selar a paz, mas as coisas saíram do controle. Apesar das tensões, a treta acabou se limitando a diss tracks, entrevistas com várias alfinetadas e muito deboche, principalmente por parte do The Game. Ele iniciou a campanha de You Not, explanando em shows e entrevistas. Isso daí é um trocadilho com o nome da Unity, dizendo que eles não eram gangstas. Ele considerava o 50 Cent um rato, e outra das suas campanhas foi o Stop Snitch, que ele até lançou um DVD/mixtape só pra tirar sarro do 50 Cent, zombando dele em diversos momentos. Ele apareceu em frente a uma parede lá com a frase "Do you not?" no Harlem, e em outra cena ele foi até lá o condomínio lá onde fica a mansão do 50 Cent, Connecticut, e se escondeu nos arbustos. A rixa ajudou a impulsionar as vendas, com o 50 Cent e o The Game tendo os álbuns mais quentes do rap na época, mas foi o 50 Cent quem garantiu os hits mainstream do The Game, mesmo sem ele reconhecer isso. Mas por um lado mais sombrio, essa treta saiu do mundo da música e tomou conta das ruas, envolvendo até família. Agora eu vou resumir para vocês os detalhes do depoimento do Tef, um dos envolvidos diretamente em todos os ataques contra a Unity. Depois que o Tony Yale e seus aliados tiveram um confronto com o Jimmy Henchman, uma premiação, com um dos homens do Yale apontando uma arma para ele, na mesma noite, o carro de Yale foi alvejado, mas ele não estava nele. Depois o 50 Cent e sua equipe avistaram Jimmy Henchman em um restaurante e iniciaram uma perseguição pela rodovia, mas ele conseguiu escapar. Prevenindo que ele poderia se tornar alvo, Henchman enviou seu carro para outro estado. Mas o pior ainda estava para acontecer. Já em março de 2007, próximo aos escritórios da Caesar e Violator,
O Tony Ayo e o afiliado Laurie Mack viram o filho do Jimmy Henchman, um garoto de 13, 14 anos, usando uma roupa com o logo da Caesar, que era a empresa do Jimmy Henchman. O Tony Ayo deu um tapão nele, mas Laurie Mack foi além, sacou uma arma e deu uma coronhada na cabeça do menino. E o ataque foi gravado por câmeras. O Tony Ayo negou ter participado do ataque físico, mas ele foi sentenciado a 10 dias de serviço comunitário, mas o Laurie Mack foi condenado a 2 anos de prisão por colocar o menor em perigo. O caso gerou revolta, manifestantes fizeram protesto contra a agressão, destruindo produtos da D-Unit, inclusive teve até uma conferência de imprensa para falar sobre a agressão, que contou até com a presença do Al Sharp. A partir dali, a parada virou pessoal, e no mesmo dia, o irmão do Chris Lyle, ele foi visto andando por perto e acabou atacado por uma navalha. Henchman tinha pessoas vigiando os afiliados da D-Unit, até em seus endereços, e ele atacou seus alvos. Seus alvos eram 50 Cent, o Ayo e o Barra, vulgo Monster. Esse cara é o gerente de estrada do Tony Ayo e o segurança do 50 Cent nas ruas. Até hoje, no caso. O Henchman vigiava até os familiares, e ele chegou a atingir a casa da mãe do Tony Ayo com tiros, mas só sua irmã estava. E uma vigilância, o Teff quase matou o irmão do Ayo, mas não tinha certeza se era ele. O Barra e o Teff trocaram retaliações intensas. Em um dos confrontos na casa do Barra, o Jimmy Henchman esteve presente, mas o Teff não atirou porque tinha uma criança no local e o Jimmy não gostou disso. E foram várias retaliações. O Barra tentou queimar o salão do Teff, incluindo uma tentativa de sequestro com o irmão do Teff. Ele também atirou 2 vezes no Escalade do Teff. Num desses ataques, a ava utilizada pertencia ao irmão do Tony Ayo. Teff tentou explodir o carro blindado do Barra com coquetel Molotov, e essa proteção foi a única coisa que impediu que ele conseguisse executar o plano. Com essa dificuldade de chegar perto do 50 Cent, Henchman aproveitou que o Akon, que era um dos artistas que ele gerenciava, iria gravar um clipe lá com o 50 Cent em Nova Jersey. Então ele planejou uma emboscada lá durante as filmagens de I'm Still Kill. O Jimmy ficou esperando no estacionamento com uma pistola silenciada. Quando o clipe terminou, ele seguiu um dos carros da equipe e tentou atirar pela janela, mas a arma emperrou. Ao tentar arrumar, ele disparou dentro do carro. Após essa tentativa frustrada, Henchman planejou explodir a van blindada do 50 Cent, onde ele e o Tony Ayo estavam, achando que era a única forma de pegá-los. Ele também atirou em um carro blindado lá associado ao Tony Ayo, isso depois que ele tinha pensado em atirar no prédio do 50 Cent, mas acabou desistindo porque a polícia apareceu. Um dos afiliados do Jimmy estava preso na mesma cadeia que o Laurie Mack, e ele meio que mentiu pra conquistar a confiança dele, dizendo que ia erguer ele depois que ele saísse da prisão, mas era só uma emboscada. Ao sair da prisão, Laurie Mack foi atraído por ele pra essa emboscada aí, que acabou sendo assassinado com 5 tiros nas costas. Tudo a mando do Jimmy Henchman, e esse foi um dos principais motivos para a queda dele. Mas antes de nos aprofundarmos, eu vou detalhar quem é Jimmy Henchman e por que ele foi tão importante para a indústria musical. Now my man Jimmy Yates, what's up, Jimmy? What's going on, fam? No início dos anos 90, Jimmy cofundou a conferência musical How Can I Be Down em Miami, um dos principais eventos do hip hop que reunia grandes nomes de artistas. Foi assim que ele começou a fazer contatos importantes na indústria. Ele também fundou a Henchman Entertainment, que se tornaria essa Caesar. Essa foi uma das principais empresas de gestão e produção musical, principalmente após o sucesso do The Game. Mas teve toda uma corrida antes disso. O auge de Jimmy Henchman na música começou em 93, quando ele ajudou o grupo Salt-N-Pepa a voltar ao topo, depois que ele ligou o grupo a um produtor afiliado da Henchman, que resultou no hit Chup, que chegou ao top 5 e foi indicado ao Grammy e reafirmou Henchman como uma força no hip hop. Mas logo ele acabou envolvido em um dos momentos mais polêmicos do hip hop. Tupac Shakur was shot 5 times in the lobby of this Manhattan building right behind me. Did you or did you not have anything to do with him being robbed or shot at Quiet Studios in 1994? Absolutely never even knew about it, never heard about it before, afterwards, had nothing to do with it. Promise to pay back Jimmy Henchman in due time. Jimmy Henchman foi apontado como mandante do ataque ao Tupac no Quiet Studios, um episódio que marcou o começo da guerra entre o Tupac e o Big. Como sabemos, na época, o Tupac estava enfrentando problemas legais e aceitou uma proposta em dinheiro de Jimmy Henchman para gravar com um dos artistas agenciado por ele, o Little Shaw. Mas ao chegar no estúdio ele foi atacado e assaltado. Na manhã do ataque, o Tupac ele foi ao tribunal e deu uma entrevista lá que irritou o Haitian Jack, um criminoso influente e aliado de Jimmy Henchman, com quem o Tupac já tinha sido preso por um caso de abuso. Então por isso o Tupac estava em dúvida se ia ir ou não, mas o Jimmy ficou pressionando, então ele foi. O Jimmy Capanga quer me colocar no álbum do Lil Chão, sacou? O cara fica me ligando sem parar. Eu achei que você tava de boa com esses mano. Nada, mano. Mas é que eu preciso desses 7 mil.
Após ser baleado, o Pac ele recebeu no hospital um recado direto do Jimmy Henchman, que foi entregue pelo próprio Stretch, o seu amigo e rapper que também foi assaltado junto. Supostamente ele estaria passando as informações a Henchman. A mensagem que Henchman deu foi: você não quer guerra porque não tem dinheiro. Depois disso, o Tupac passou a desconfiar dele, de todo mundo que estava no estúdio, inclusive do Stretch. Ele acusou Henchman de ter orquestrado a emboscada e o Big e o Puff Daddy de saberem do plano e não avisarem. Enquanto o Tupac estava na prisão, o clipe Dom Perignon do Little Show com Big foi patrocinado pela Henchman e foi o grande destaque dessa aliança entre a Bad Boy e ele. Aparece camisas da empresa no vídeo. Get some bullets that kill somebody, man. Don't be shooting a nigga and letting them live, man. That's wrong. If you gonna come shoot me, kill me. If you're not gonna kill me, stop shooting me. Don't come for me unless you gonna come and get me. Após sua morte, foi lançada a música Against All Odds no primeiro álbum póstumo do Tupac, onde ele promete vingança contra o Jimmy Henchman. Anos depois, um dos assaltantes confirmou que tanto Jimmy Henchman quanto Puff Daddy estavam envolvidos. Quer entender melhor essa história? No final vou deixar o vídeo completo que eu fiz, tá brabo. Mas antes, vamos continuar esse vídeo que tá mais brabo ainda. Pausa para a campanha do Apoia-se. Eu fiz esse QR Code Pix aí para vocês fortalecer o canal, para mim manter a qualidade desses vídeos aqui, que dá muito trabalho, desde a pesquisa e a edição, e muitas vezes não compensa. Então, rapaziada que é fechada com nós e quiser fortalecer, pode apoiar qualquer valor que conseguir, porque daí eu garanto para vocês que o melhor vídeo do Rap Hop vai ser sempre o próximo. Tamo junto. Jimmy Henchman se destacou sendo o produtor executivo do único álbum da dupla Groove Theory, formada pela Mel LaRue e o Bryce Wilson, ex-Mantronix, que também foi o principal produtor de Henchman. Nesse álbum teve a faixa Tell Me, que chegou ao top 5 do Hot 100. Mas o maior sucesso do Jimmy como produtor executivo foi um hit que chegou ao topo das paradas e ainda rendeu um Grammy pra cantora. A faixa foi produzida pelo Bryce Wilson e no clipe ele viveu o interesse romântico dela. O Jimmy ele manteve o sucesso nos bastidores porque ele era um criminoso procurado por conspiração de drogas e posse de armas por 5 anos, até que ele foi pego. E mesmo preso, era indispensável na indústria. Ele conseguia acordos para outros usando seus contatos. Tanto que após a prisão, o Barry Hankerson, o tio da Lia, e dono da Blackground Records, confiou a ele a produção de 2 trilhas sonoras de sucesso do selo. Em 2000, Jimmy Henchman foi o produtor executivo da trilha sonora do filme Romeu Tem Que Morrer, que ali e Jet Li são protagonistas, e usando seus contatos, ele reuniu nomes como Beyoncé e Jay-Z. No outro filme, ele foi produtor associado da trilha sonora do Rede de Corrupção. Naquela altura, o Jimmy colecionava sucessos comerciais e múltiplos acordos de produção com grandes gravadoras. Ele tinha os principais nos contatos, incluindo a Motown Records. Foi por lá que ele lançou em parceria o álbum Bulletproof Love Volume 1, que apresentou novos talentos da Henchman, como a cantora Charissa, cujo álbum de estreia o Jimmy produziu executivamente. Mas tem um momento na trajetória do Jimmy que não pode ficar de fora. Em 2001 ele teve um papel importante na negociação lá da luta entre o Mike Tyson e o Lennox Lewis. Foi ele que garantiu a participação do Lewis, porque esse confronto aí era entre um ícone dos anos 80 e 90 e o cara que estava dominando os anos 2000. No final a luta rendeu 110 milhões de dólares e se tornou um dos maiores pay-per-views da história. Então quer dizer que ele foi responsável por acabar com a carreira do Mike Tyson. Outros álbuns que o Jimmy Henchman gestionou foram o Gorilla City, do rapper Gorilla Black, que tem a voz igual ao do Big. Já que estamos falando de Bad Boy, ele também trabalhou no Hurt No More, do Mario Winans, artista da Bad Boy. Foi nesse disco que teve a clássica I Don't Wanna Know, um dos maiores sucessos da época. Outro contato dele era o Quincy Jones, porque de 2004 a 2006, o Jimmy ele foi produtor executivo do Vibe Awards. Ele também produziu a série nacional de poker Hip Hop Hold'em e a segunda parte do filme Cookout.
O primeiro DVD que ele lançou foi o documentário do 50 Cent original, contando a história do gangster que inspirou o nome do rapper. O 50 Cent até participou do projeto, mas acabou processando o Jimmy pelo uso indevido das entrevistas. A rixa começou de forma discreta, mas poderia ter terminado com a morte do 50 Cent. Segundo o próprio rapper, a música I'm Supposed That I Die, que em português significa Eu Deveria Morrer Esta Noite, foi inspirada na recompensa que o Jimmy Henchman teria colocado por sua cabeça. Mas quem realmente o Henchman quase matou foi o Suge Knight. Em 2004, no MTV VMA em Miami, rolou uma discussão lá entre o Suge e o The Game, que gerou rumores de um tapa, negados por The Game, e depois disso ter sacado uma arma contra o Suge. Henchman, que empresariava o The Game, não gostou da tentativa de intimidação, e o Suge recebeu o último strike dele após a confusão no Vibe Awards de 2004, quando um membro lá da equipe do Suge atacou o mentor do The Game na época, o Dr. Dre, naquele incidente que o Young Buck da D-Unit reagiu esfaqueando o agressor. Então, depois do VMA de 2005, durante o after party do Kanye West, um fotógrafo foi chamado por Jimmy para registrar o momento em que um homem atirou contra o Suge. Suge foi baleado na perna, teve um osso quebrado e passou por uma cirurgia para remover essa bala aí na perna. O Akon Hundred, que também cuidava da carreira do The Game junto com Jimmy, disse que o Henchman teria assumido a responsabilidade pelo tiroteio. Depois que o Dr. Dre trouxe o The Game para D-Unit, o rapper começou a trabalhar em seu álbum de estreia, com ele e o 50 Cent como produtores executivos. E antes mesmo do lançamento, Jimmy Henchman já tinha percebido o potencial do The Game e fechou um acordo com ele. Foi nesse momento que começou a influência. G-Unit is here, 50's here, and Game can be anywhere in between that and probably even bigger than that. Jimmy passou a dizer que ele poderia ser maior que 50 Cent, então acabou empresariando o rapper. Sobre a gestão da Caesar, o The Game teve muito sucesso com seus primeiros álbuns. The Documentary chegou ao topo das paradas, embora os maiores destaques tivessem contribuições de 50 Cent. Por outro lado, em Doctors Advocate, o The Game conseguiu alcançar o topo sem envolvimento direto do Dre ou do 50 Cent. E o disco LAX também foi sucesso, alcançando o top 2. Além disso, o Jimmy ainda produziu a sequência do filme Belly e colocou o The Game como protagonista. Na verdade, ele foi importante para vários outros gigantes da música. Foi ele que ajudou o Gucci Mane a assinar com a Warner Bros. Numa época que ninguém queria trabalhar com ele. Após a prisão por assassinato, o Gucci lançou seu próprio selo em parceria com a Caesar e através da Atlantic, parceira da Warner, ele lançou seu quarto álbum. Essa parceria acabou dando origem a Brick Squad, que mais tarde revelou artistas como Waka Flocka Flame, Pooh Shiesty e o Fudiano. E foi por causa do Jimmy que o Gucci Mane chegou ao mainstream. Ele que ajudou o rapper a conseguir aquela colaboração com a Mariah Carey no remix de Obsessed. Realmente o Jimmy ganhava muito mais dinheiro dando consultoria para gravadoras e renegociando contratos de artistas como Akon, Rick Ross, Sean Kingston, Brandy, até o T.I. O seu sucesso quase levou ele a se tornar vice-presidente de música urbana da Virgin Records, mas sua reputação nas ruas acabou barrando a contratação. No final, Jimmy nunca se afastou dos dois mundos e pagou o preço, trabalhando com The Game até 2011, quando foi preso por tráfico e outros crimes, encerrando sua parceria com o rapper. Naquele ano, a casa do Jimmy Henchman caiu, junto com seus parceiros que começaram a delatá-lo. Foram os ex-integrantes da sua organização que revelaram seu envolvimento no tráfico e no assassinato de Lori Mack. Ele estava sob vigilância federal, acusado de liderar uma rede de tráfico de cocaína, escondendo drogas em equipamentos musicais e lavando dinheiro através da indústria musical. Em 2012, foi condenado à prisão perpétua por tráfico e obstrução de justiça. E em 2014, recebeu 2 perpétuas e mais 30 anos pelo assassinato por encomenda de Lori Mack. Como parte da punição, ele teve um patrimônio milionário confiscado, mais de 14 milhões de dólares em dinheiros e bens, incluindo veículos de luxo, contas bancárias, empresas de fachada, um estúdio de gravação e mais de 20 propriedades. Segundo o Departamento de Justiça, o Jimmy foi definido como um verdadeiro chefe do narcotráfico que usava a indústria musical como cobertura para o seu império criminoso. O seu filho, que foi alvo na treta com a D-Unit, cresceu e virou gerente musical de sucesso, impulsionando a carreira da Ice Spice. Infelizmente, mesmo com todos os acessos na indústria, Jimmy nunca conseguiu se desvincular completamente das sombras do seu passado.
James Rosemond nasceu em 1965 no Harlem, Nova York, e cresceu em Flatbush, Brooklyn. Ele é filho de imigrantes haitianos. Criado pela mãe após o divórcio, ele enfrentou a violência das ruas e ainda jovem entrou na gangue jamaicana Untouchables, adotando o apelido de Jimmy Ace. Aos 16 anos, o Jimmy foi preso 2 vezes por porte de arma e aos 18 anos, acusado de homicídio. Em 83, ele foi enviado para a prisão, onde concluiu o ensino médio e obteve um diploma. O Jimmy Hitman logo voltou às ruas, bem no meio da epidemia do crack, e suas antigas conexões ainda estavam ativas no tráfico, então ele se reintegrou rápido. Nos anos 90, com o tráfico mais violento, ele migrou para a indústria musical e se tornou um dos maiores executivos do hip hop, até que tudo acabou. I'm not the murderer here. The murderer in this whole situation is home. All he had to do was point the finger at me, and he went home. And I'm in jail for life when I never hired him to kill anyone. So, you know, OG Jimmy the Rat. Após ser condenado 2 vezes à prisão perpétua, Jimmy Hitman não aceitou o veredito quieto. Seus advogados entraram com diversos pedidos de novo julgamento. Foram ao menos 2 apelações formais negadas pela justiça. Ele alegou que o governo o usou como bode expiatório para se vingar por não ter colaborado em outros casos de alto escalão. Também disse que suas condenações foram baseadas em depoimentos de criminosos delatores que trocaram informações por redução de pena. Em 2020, buscou um indulto presidencial com apoio de celebridades e interesse de Trump, mas foi negado. Hey Jimmy, what's going on, man? I just had the sense of urgency to send a message to you. You know, first of all, God bless you. Hoje, Jimmy Hitman tem 60 anos de idade e ainda segue lutando pela sua liberdade. E esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Sabe o jeito, mano, se tiver condições, tá aqui o QR Code. Pode mandar de R$1 a 5, ou se puder mandar mais, sabe o jeito. Vai ajudar demais a manter a qualidade dos vídeos com esse padrão. Deixa o like pra fortalecer, joga vários hype aí que vai ajudar legal, vai deixar esse vídeo em alta. Se inscreva se não for inscrito. É nóis, valeu quem ficou até aqui, segue no Insta do canal, falou, eu fui.